Bom pessoal, é muito bom estar aqui com vocês nesse novo canal de comunicações aqui, onde a gente vai poder conversar sempre, né? Nós vamos então agora, com esse novo trabalho, estar aqui falando com vocês. Nós gostamos muito desse tipo de contato, não só eu, né, mas aquilo que eu represento, sempre teve a ideia de que a gente possa sempre fazer alguma coisa melhor, e poder falar com vocês é sempre algo que vai acrescentar, porque na verdade, apesar de nesse momento eu estar falando aqui, eu sei que vocês agora estão me ouvindo e vão depois poder interagir comigo, e essa troca me parece assim fundamental para que a gente possa fazer umas coisas bem legais e possamos melhorar sempre a nossa condição, né? Para quem não me conhece, né, meu nome é José Celso Martins, nós trabalhamos com mediação e arbitragem desde 1998. Eu tenho na minha formação não apenas a formação do direito, mas também sou pedagogo, contador, tenho especialização na área empresarial, sou professor da Universidade Metodista de São Paulo também, e nós temos aí uma trajetória de luta no que a gente acredita que realmente seja importante para a nossa sociedade. Eu tenho feito muito trabalho e tenho escrito muito, tenho muitos artigos escritos para depois quem tiver oportunidade, tiver interesse de conhecer. Mas o centro do nosso trabalho aqui, gente, está ligado à ampliação do acesso à justiça. É disso que nós queremos falar. Então nós falamos de mediação, o nosso trabalho está ligado à mediação e à arbitragem, mas esse trabalho para nós só tem sentido porque ele está ligado à possibilidade de que a sociedade conheça de outras formas de resolver problemas, de outras formas de resolver conflitos que não seja exclusivamente pela via estatal. O Estado brasileiro não é apenas quando nós falamos do Poder Judiciário, mas quando falamos de qualquer outro instrumento do Estado, todos eles acontecem de forma sofrível, né? Então, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de transporte, segurança, todas elas o Estado funciona com muita dificuldade. E quando nós falamos de justiça, de poder judiciário, de organização de processos, passamos pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Então, esse é o espaço nosso aqui. O nosso espaço aqui é um espaço em que nós vamos conversar e buscar alternativas, buscar possibilidades de melhora. Eu não acredito que nós tenhamos que ter essa dependência total do Estado. Eu acho que o Estado ele deve intervir quando se faz importante ou indispensável a sua atuação, mas não para tudo. Hoje nós vivemos uma situação em que nós temos a ingerência do Estado em tudo, e todas essas participações acabam não sendo necessariamente positivas. Eu acho que nós temos que assumir mais responsabilidade e procurar resolver mais problemas no que pelo menos estiver no nosso alcance. Então, são essas coisas que eu queria falar com vocês. Para que a gente possa cumprir com essas propostas, nós temos aqui, além do trabalho que nós já fazemos de mediação e arbitragem, nós temos os nossos cursos. Qual que é a ideia do curso? A ideia do curso é que as pessoas possam se utilizar do sistema como profissionais, como pessoas que entendem do que estão fazendo. Nós somos muito carentes desse tipo de formação, de pessoas que conheçam de tudo, né? Então, por isso que nós falamos aqui, nós estamos sempre em ética e competência. Nós precisamos dessas duas coisas. Sem ética, nada será bom, mas sem conhecimento técnico, nós também deixamos a desejar uma construção verdadeira. Afinal, na especialidade está a verdade, e é disso que nós gostamos de falar. Então, nós temos aqui uma série de cursos, como eu falei para vocês. Dentro dessas ideias do curso que nós temos, nós trabalhamos mediação, conciliação, negociação e arbitragem. Bom, vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. A autocomposição é a solução de um conflito produzida pelas próprias partes com ou sem a ajuda de um terceiro. Quem é esse terceiro? Será o mediador ou o conciliador? Esse mediador é alguém que tem um escopo, um objetivo grande,
O mediador ele quer desfazer o conflito. O mediador quer que aquele conflito não somente desapareça, mas que a comunicação existente entre as partes seja restabelecida. Então, nessa ideia do restabelecimento da comunicação, nós temos que pensar numa história. Na mediação, nós tratamos de relações contínuas, de relações que têm uma história e que essa história tanto já existia como deverá prosseguir para questões de família, questões empresariais, questões de Estado, questões em que essas relações serão mantidas, e é importante que a mediação seja a via da comunicação, para que essa comunicação interrompida não traga grandes prejuízos sociais, porque um processo judicial ele resolve o conflito, mas não resolve o problema social, ele resolve apenas a parte que, vamos dizer assim, do processo, mas não resolve a questão de fundo, né, que é a que realmente interessa. Então, isso me parece muito relevante. Temos a conciliação. Na figura da conciliação, nós temos uma preocupação menor. A conciliação é um procedimento conhecido muito, especialmente pelos advogados, porque o Poder Judiciário se utiliza muito desse sistema para resolver conflitos. Mais de 40% dos processos trabalhistas são resolvidos pela via da conciliação. E o que é a conciliação? É um acordo em que eu simplesmente elimino o processo por força de uma acomodação que as partes fazem sobre os interesses que estão sendo postos ali em litígio. Qual que é a diferença? Na mediação eu quero que a comunicação seja restabelecida. Na conciliação isso não faz parte das minhas preocupações. Para o cumprimento disso, gente, existem muitas técnicas, existe muita literatura, existem muitos artigos, existem muitas formas de vocês conhecerem sobre isso. E aí vocês vão ter que buscar, pesquisar, para poder conhecer bem, ter bem claro esses conceitos, porque a partir daí você vai trabalhar e poder atuar com mais competência nessas áreas. A arbitragem, ela já é uma situação diferente. A arbitragem é uma heterocomposição. E por que ela é uma heterocomposição? Porque ela não é uma solução das partes. Na arbitragem, a solução é de uma terceira pessoa, que está com o poderes outorgado pelas partes. Então, as pessoas envolvidas em um conflito elegem uma instituição ou um árbitro, e a partir desta eleição ele está com poderes, né, que foram outorgados pelos próprios envolvidos para decidir. A sua decisão terá força vinculante e as pessoas estarão obrigadas a cumprir o que foi decidido pela sua própria opção. Fizeram a opção e isso agora será resolvido assim. Às vezes isso soa meio estranho, né? Assim, nossa, como uma pessoa fora do eixo do Poder Judiciário pode julgar outro. Mas a questão não é exatamente essa, gente. É só uma decisão baseada nas provas que foram produzidas num processo, que é uma coisa simples e que se faz no mundo inteiro. O mundo inteiro resolve conflitos dessa forma. Antes que nós conhecêssemos esse modelo estatal de solução de conflitos, a arbitragem já era utilizada. Então existe muito mais informalidade. O árbitro normalmente é um profissional especializado na área do direito da discussão. Isso tudo facilita. Então, para concluir esse nosso primeiro encontro, o que eu tenho para falar com vocês? Que nós temos aqui temos vários cursos que podem facilitar ou contribuir, se você pensa a mesma coisa que a gente, se você tem essa ideia de que nós podemos melhorar a nossa sociedade, de que você tem também a ideia de se especializar como profissional numa outra área e explorar isso como profissional, é isso que a gente pode fazer. E dentro dessa linha nós temos então o curso que é da Resolução 125, que é aquele credenciado pelo Tribunal de Justiça. Nesse curso nós discutimos apenas mediação e conciliação. A arbitragem não é objeto desse estudo porque a proposta da Resolução 125 é se resolver conflitos pela mediação e pela conciliação. Esse é um curso mais longo, um curso que tem 40 horas aula, mais 60 horas de estágio supervisionado. É um curso muito legal e tenho certeza que pode ser muito útil para quem tem essa ideia de trabalhar como mediador ou conciliador junto ao Poder Judiciário. Quem tem uma ideia de trabalhar no campo privado, né, na área privada, aí nós temos uma formação para mediadores e árbitros. Aí sim nós falamos sobre arbitragem e sobre mediação também, porque é um instrumento super útil.
e que você pode se utilizar dele nos outros cursos. Nós temos curso básico, temos também um curso que nós chamamos de avançado, em que nós tratamos dessas temáticas em algumas questões pontuais, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito administrativo, etc. Bom, gente, essa era a primeira apresentação que eu queria fazer com vocês aqui. Quero que vocês conversem com a gente, que vocês coloquem suas dúvidas e que eu quero ouvi-los também, né? Estou tendo essa iniciativa, mas na verdade é uma iniciativa para de quem quer ouvir o que vocês têm para falar também, tá bom? Muito obrigado aí, valeu, até uma próxima, gente.